Olá para você de casa, do trabalho, onde quer que esteja nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A TV Indaiá está no ar com o nosso Papo Livre. Eu sou Jair Italiani aqui comigo. Eu tenho o Klaus Peter e a Cláudia Maria Mariana da Silva. Eles são de Itu e vão contar para nós sobre um projeto muito interessante e o Instituto Kairos, que é também uma entidade que vocês vão conhecer agora um pouco do trabalho dela. Todos os dois trabalham com crianças carentes. Vamos começar então aqui com a Cláudia, falando o seguinte, Cláudia, explica para nós a diferença de criança carente, desassistida e menor infrator. Acho que vamos começar o papo colocando cada um no seu lugar. Bom dia, Jair, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né, de nós colocarmos o nosso projeto e explicar esse assunto. É um pré-conceito que a sociedade tem, porque antes de 1990, do ECA, toda criança carente ou criança infratora, existia a antiga FEBEM, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, bem popular, colocava tudo no mesmo balaio, né? Botava no mesmo saco. No mesmo saco e tacava lá na FEBEM, né? E quando foi criado o ECA, em 1990, que aí sim foi feita a diferença. Criança desabrigada, e hoje a gente diz criança em vulnerabilidade social, não é mais criança carente. Como não é mais favela, é comunidade. Politicamente correto hoje, esse né? Politicamente correto, vou dizer uma coisa para vocês, isso é um pé no saco. Exatamente. Porque, viu, acha o nome bonitinho para dizer uma coisa que está na cara de qualquer um. Quer dizer, exatamente. Me desculpe, mas isso me revolta, porque assim, tem que falar um bonitinho, não é politicamente correto, fala favela, comunidade. E eu falo que dá no mesmo, dá no né? mesmo, porque gente. a situação é carente. Se fosse fazer um negócio para dizer assim, olha, vamos mudar a situação e ela passa a ser assim, beleza, isso. Mas a situação é a mesma. É a mesma. É só a nomenclatura que mudou, ficou bonitinho falar. Ficou mais elegante falar, menos vergonhoso, né? Porque eles dizem que criança carente é de terceiro mundo. Mas por acaso, qual mundo que nós estamos? Nós estamos no primeiro mundo. Nós já estamos lá no primeiro mundo e não descobrimos isso ainda. Isso aí é o fim da picada. Então, é assim, a criança carente, vulnerabilidade social é assim. Por exemplo, bem a curto modo. Tem uma menina, adolescente, de 15 anos, engravidou. O pai e a mãe botam a menina para fora de casa porque não quer ela lá em casa e não quer nem o filho dela. Aí ela fica grávida pela rua. Quando nasce a criança, geralmente o conselho tutelar ou a parte social tira essa criança e leva para o abrigo, que é a casa de abrigo, que é a casa de apoio. Chama casa-lar, mas de lar não tem nada. Não. A gente sabe disso. E essa criança fica lá para adoção. Entra para a fila de adoção. Por quê? Foi tentado de todas as formas essa família aceitar essa criança, esse neto, esse sobrinho, mas ninguém da família não aceita, nem a mãe e muito menos a criança. Então a criança fica para fila de adoção. Ela pode ficar da hora que ela chegou até os 18 anos e nunca ser adotada. E quanto mais o tempo passa, menos chance de adoção ela tem. Porque o brasileiro é preconceituoso. Ele acha que você pegar a criança, bebezinha, e levar para sua casa, ela vai crescer e vai ser como você quer. Você vai moldá-la. Mas e a personalidade que ela vem? E a sua herança genética? Isso aí está em qualquer criança, né? Não quer dizer que a criança vai ser moldada. A criança, o afeto nasce no coração. O amor vem do coração. Eu falo, não vem do espermatozoide nem do óvulo. Porque se viesse, não tinha criança abandonada na rua, né? Então, o amor vem da convivência. Então, você pode conviver com uma criança de 1 aos 18 anos ou conviver com ela maior e ela vai aprender a amar você e você vai aprender a amá-la. Então, isso é uma criança carente. O menor infrator que vai para a antiga FEBEM, Fundação Casa, é aquela criança que, por algum motivo, teve problema na escola, ou entrou, virou bandidinho, virou para o tráfico e tal. Aí o Conselho Tutelar pega, manda para o juiz que ela vai para a Fundação Casa. Ela é infratora e não criança carente, desabrigada. Então, o preconceito é isso. Eles acham que é tudo a mesma coisa. No mesmo balaio ainda. Tá, mas isso é culpa das políticas públicas sociais, que mudaram o estatuto, mudaram toda a nomenclatura, mas não fizeram uma política para mostrar para a sociedade que são coisas diferentes.
Esse é o grande nó do governo brasileiro e isso em todos os níveis, não tem, é bonito você ir lá fazer discurso, fizemos isso, fizemos aquilo outro, mas mudou o nome, mas... Exatamente, continua do mesmo jeito, o tratamento não mudou nada. Peter, e você, conta pra gente qual é o seu projeto e como ele nasceu. Bom dia, Jair, muito obrigado pelo convite. Esse espaço que você abre aqui no nosso programa, no seu programa, é nosso programa agora. Claro, é de todo mundo, é da nossa comunidade. E a coincidência feliz é que a nossa história começou aqui em Indaiatuba. Que legal. O meu filho é aqui de Indaiatuba, ele nasceu para mim aos 11 anos de idade, hoje está com 17, e viveu durante 6 anos praticamente aqui no Abide, no Irmã Dulce, que é uma entidade maravilhosa. Quero parabenizar essa entidade pelo apoio que eles dão às crianças. Então, nesse universo de adoção, eu comecei a pesquisar muitas coisas. Primeiro, como disse a Cláudia, o ECA, o Instituto da Criança e Adolescente, é uma lei de 1990 que regulou uma série de questões com relação a isso, a crianças que foram retiradas do pátrio poder, Pela lei, essas crianças podem ficar abrigadas excepcionalmente até 2 anos. Elas só podem ficar um tempo máximo dentro de um abrigo de 2 anos. Só que nós sabemos que essa realidade não existe. Isso não existe. Por quê? Porque a lei obriga que sejam esgotadas todas as tentativas de reinserir a criança na sua família biológica. Então acontece o seguinte, Jair, a criança é retirada de uma condição e colocada no abrigo. Aí a assistente social, o psicólogo, o que faz? Tenta reinserir no tio, na tia, no avô. Enquanto isso, os anos vão passando. E quando finalmente se esgotam essas possibilidades, a criança que entrou no abrigo com 1 ano de idade, ela está com 14, 15 às vezes. No caso dos meus 2 filhos, o primeiro ficou até os 11 anos no abrigo e o segundo eu adotei com 13 anos de idade. 77% das crianças abrigadas no país, são 5.500 crianças aptas à adoção, tem mais de 10 anos de idade. Dos 30.000 habilitados à adoção no país, apenas 1% aceita adotar uma criança com 10 anos de idade para cima. Então essa conta não fecha, porque você tem 4.700 crianças com mais de 10 anos e apenas 300 habilitados querendo adotar essas crianças. Então o que acontece? Essas crianças vão completar os 18 anos num abrigo, e a partir dos 18 anos, a mesma lei diz que elas precisam ser desabrigadas. E como elas vão ser desabrigadas? Com a mala e... boa sorte. Boa sorte. Abre o Só portão, que esse boa sorte, assim, se os nossos filhos, quem tem filhos aqui sabe que aos 18 anos os nossos filhos não estão preparados para vivenciar o mundo, o que dirá dessas crianças que não tiveram preparo social, que não tiveram família? Então a Casa de Apoio vai ser exatamente isso. Uma ponte entre o abrigo e a sociedade. Existem no país 17 iniciativas iguais à nossa, atendendo atualmente apenas 88 crianças. País desse tamanho, só na cidade 17. de São Paulo, diariamente, são desabrigados 24 pessoas com 18 anos de idade que vão para as ruas. E o que vai acontecer na Casa de Apoio, a grosso modo, em 3 anos elas podem ficar na Casa de Apoio sem a preocupação de aluguel, de alimentação, e ao mesmo tempo elas vão ser capacitadas. Então, a jovem que entrar na Casa de Apoio, ela obrigatoriamente vai ter que passar pelo nosso centro de capacitação em todos os sentidos. Nem o menor, o curso de manicure, o curso de cabeleireira, o curso de gastronomia, de informática, como preparar um currículo, como se preparar para uma entrevista de emprego, e o centro de capacitação vai fazer convênios com as empresas para o menor aprendiz. Então, elas têm, em 3 anos, elas vão começar a viver na sua casa. Nesse primeiro momento, o Casa de Apoio vai atender as moças, porque são aquelas que têm a maior vulnerabilidade social, que a partir do abrigamento engravidam e perpetuam uma situação. Então, está sempre realimentando o sistema. Então, essa é a iniciativa que vai atender Itu, Salto, Porto Feliz, Cabreúva, Boituva e Indaiatuba. Puxa, que legal. Muito bacana. E você começou esse trabalho a partir dessa necessidade que você detectou ao pesquisar? Eu vi exatamente a situação dessas crianças, porque, por exemplo, depois que se esgota a tentativa de adoção no Cadastro Nacional de Adoção, é colocada a criança para adoção internacional.
Então existe isso também. Então esgotados Aqui. no Brasil, coloca-se a adoção internacional. E interessante que no cadastro de habilitados internacional, eles não fazem nenhuma restrição à adoção tardia. Olha isso. Você vê como Então nós temos cultural, ainda, né? o Brasil ainda tem uma questão cultural, então assim, eu comecei a trabalhar pela adoção tardia para mostrar para as pessoas que não é porque é um bebê, aliás, se você quer ter uma garantia que o seu filho adotivo não vai ter problema nenhum, adote com 15 anos de idade. Aí você vai me perguntar por quê? Porque até os 15 anos de idade, todas as doenças que o bebê podia ter, ele já teve, exceto a esquizofrenia que se apresenta a partir de 16 anos. Então, se você quer um certificado de qualidade, adote um com 15 anos. Mas olha, eu acho que isso também é muito relativo. Eu tenho um irmão que tem um casal de filhos adotados também e acho assim, as crianças são absolutamente normais. E aquela história, achar que porque pegou bebê, ele vai ter um comportamento diferenciado. Às vezes nasce no seio de uma família e a gente sabe totalmente diferente. Quer dizer, então, isso é relativo. É uma questão que tem que se pensar muito, porque isso é chega a ser beira estupidez a gente achar que porque pegou bebê, ele vai ser igualzinho como foi. E às vezes, dentro da própria família, nasceu, cresceu naquela família e a pessoa tem um outro comportamento, um outro direcionamento na vida. Mesmo porque dentro de toda família, a gente sabe, família é família, né? Não é daquela da margarina. Papai, mamãe, cachorro, titia, mas tem um avô, bisavô, tataravô, né? Lá atrás pode ter o esquizofrênico, que o seu filho até a 7ª geração pode vir. Então, que garantia você vai dizer, não, eu já ouvi um absurdo desse, eu vou adotar? Você imagina essa adolescente, eu tô dormindo e me mata. Eu falei, então a Cristiane Ristoff era como? A Ristoff veio da onde? Veio da onde? Os irmãos Cravinho vieram da onde? Veja bem, eu tenho 2 filhos. Não dá para justificar isso, né? Tenho 2 filhos, um nasceu pra gente aos 11 anos de idade, o outro aos 13 anos de idade. E tudo o que esses menores precisam é amor individualizado. Só isso. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce com alguma coisa estranha. E olha a incongruência, Jair, se você me permite, da política pública. Nos abrigos, necessariamente, existem assistentes sociais, existem psicólogas. Então, essas crianças que vão permanecendo nos abrigos, elas têm toda a assistência de psicóloga e toda a assistência do assistente social. Isso é investimento do Estado. E que a partir dos 18 anos de idade, quando essas pessoas são jogadas fora, literalmente jogadas fora, todo esse investimento do Estado não adiantou nada. Porque o aniversário dessa criança, a partir do momento que ela faz 13 anos, 14 anos, 15 anos, é uma sentença de morte para essa criança. É a contagem regressiva para o fim. Ela sabe disso. Então, o que os garotos fazem? Eles começam a pular os muros dos abrigos e já começam a fazer a ponte com a sociedade. Eles vão fazer a vida deles porque eles sabem que aos 18 eles vão ter que ir embora. Eles vão preparando lá fora. As meninas também vão começando a fazer a vidinha delas porque... E aí é onde o bicho pega. E aí o Estado falha exatamente nesse ponto, né? Então nós temos o ECA e é um conjunto, né, Gé? Nós temos que aprimorar o sistema judiciário para que a coisa seja mais rápida nessa questão da adoção, porque muitas pessoas acham que aqueles números nos processos não são gente, não são pessoas. É número. É número. E vão todas as noites, elas vão dormir pensando, será que amanhã é o dia que eu vou ter uma família? E são coisas complicadíssimas. Gente, eu estou entrevistando aqui a Cláudia Maria e o Klaus Peter. Nós estamos falando sobre o projeto do Instituto Kairos, que é a Casa de Apoio e Centro de Capacitação, que é em Itu, mas vai atender toda a região, inclusive em Indaiatuba. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nós vamos falar um pouco mais sobre o Instituto Kairos, conhecer um pouco mais dessa entidade. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O papo agora continua sendo aqui com a Cláudia Maria e com o Klaus Peter. Nós estamos falando sobre o Instituto Kairos e sobre a Casa de Apoio e Centro de Capacitação. O Peter contou para a gente que esse é um trabalho que eles estão desenvolvendo com pessoas, com jovens, a partir dos 18 anos,
que vem de uma necessidade de abrigo e que o Estado coloca justamente quando eles mais estão precisando de apoio, aos 18 anos, eles são botados para fora do abrigo e não há um período de se fazer a ponte entre a sociedade e aquele momento que o jovem está passando, e é isso que se dispõe a Casa de Apoio e o Centro de Capacitação. Agora, conta para a gente um pouquinho, Cláudia, como é que surgiu o Instituto Kairos, da onde veio a ideia, como é que vocês trabalham isso? Então, o Instituto Kairos, ele é um OCIP, né? A OCIP significa Organização Social da Sociedade Civil de Interesse Público. A OCIP, ela é uma lei, né, que foi criada em 1992 pelo Serra, quando o Serra foi ministro, né? A lei é bem clara, é uma lei bonita, mas a realidade acaba sendo outra. E a teoria na prática é outra. Isso, exatamente. E teve vários escândalos das CPIs em 2012 e tal. Então, poucas entidades, os CIPs, conseguiram sobreviver. E passar, né, pelo Lava Jato antes, né? Agora o Lava Jato já é antigo, né? Já é. E nós temos 15 anos. Tá. Nós nascemos OCIP, passamos por todas as lava-jatos, por todas as CPIs, né? A gente tem uma idoneidade. A gente mantém isso. Nasceu dentro da favela de Paraisópolis por um grupo de pessoas, profissionais liberais, médicos, advogados, donas de casa, a maioria residente do Morumbi. Que o Morumbi, a favela de Paraisópolis, desculpa, a comunidade de Paraisópolis. Se eu falar favela, vamos contrariar. É capaz de me mandar me bater. Não vamos contrariar. Ela é dentro. Se você conhece São Paulo, você sabe. Sim. Aqueles apartamentos fantásticos. Atrás. A vista abriu assim, você olhou, você deu lá dentro da favela, né? Dentro da comunidade. Então, a necessidade dessas crianças que ficavam nem escola, não faziam nada. Aí esses jovens, esses adolescentes começaram a conviver com esses profissionais e a gente foi entrando. Eu sempre fui voluntária, eu ajudei a nascer o Kairos, né? Inclusive o nome Kairos é o nome que eu dei como sugestão, não é igreja, que depois que a gente descobriu que outra veio igreja, um monte de coisa assim, né? Como é que chama aquela corrente? Tem uma igreja hoje, né, que chama Kairos? Na verdade tem, né? Tem. Mas tem um segmento da própria Igreja Católica, ela tem uma linha... Isso, um segmento da... linha carismática, linha carismática, né? Isso. Os carismáticos que se apropriaram do nome. Apropriaram do nome. Só que, se você olhar, o Kairos existe antes dessa linha da Igreja Católica. Por quê? Porque eu fiz filosofia. Eu sou formada em filosofia e sociologia. Tá. E quando eu estudava, na filosofia... os gregos, né? Uma palavra grega. Existe o Kairos e o Crones. O Kairos significa tempo de Deus. Para os gregos é tempo de fazer. E o Crone é o tempo do homem. Então eu achava uma palavra forte. Então fizemos uma votação. Cada um deu uma sugestão de nome. E todo mundo acabou gostando do Kairos, porque significa tempo de fazer ou tempo de Deus, que o tempo dele não é o nosso tempo. Sim. E aí nasceu o Kairos em 2002, legalizado como OCIP. Fizemos 11 anos de trabalho dentro da favela. Nós somos os pioneiros no projeto Educando para a Vida. Ganhamos prêmios da Prefeitura de São Paulo, do governo federal parceiro, o Jovem Urbano. Nós somos o pioneiro também em capacitação. Começamos com criança, jovem, adolescente e ampliamos para os adultos. Nós tivemos oficinas, várias áreas. Em 2012, muitos que nasceram com o Kairos foram envelhecendo, né? Alguns morreram, ficaram doentes e tal. E eu sempre trabalhei como voluntária. Aí, em 2012, eles me propuseram assumir a diretoria do Kairos, né? E eu falei, eu vou tentar esse desafio, porque como eu acompanhei, eu falo que é um filho meu, né? Eu vi o Kairos nascer, então todas as pendengas, todas as dificuldades, tudo a gente passou junto. E aí eu aceitei o desafio. E a convite de alguns empresários de Itu, eu ia perguntar como é que você foi parar em Itu e mora em Indaiatuba. Eu moro em Indaiatuba e trouxe o Instituto Kairos para Itu, por quê? Financeiramente, São Paulo estava inviável, muito caro e muito difícil você manter a parte estrutural, porque não é só a parte do projeto, você tem lá dentro, você tem tudo. Acho engraçado, o CIP é sem fins lucrativos, certo? Nós somos filantropia 100%. Só que eu pago todo o imposto
que todo mundo paga de empresa. Quer dizer, você tinha que ter montado uma igreja. Isso, é verdade. Pega uma igreja, monta uma igreja que Quer acaba dizer, com esse problema. Para você ver como a lei no outra país... hipocrisia de um país como esse. Eu sou filantrópica, eu não posso cobrar nada, eu não tenho lucro... Não pode ter lucro, mas tem que pagar imposto. Mas eu tenho que pagar imposto. Mas se fosse para o senhor, não teria esse não problema. Não teria, exatamente. Então, isso tudo dificultou a gente a manter lá dentro de São Paulo a estrutura. E aí, como eu conheci alguns empresários que estavam preocupados com Itu cresceu e não teve aquele acompanhamento que deveria ter com as crianças, jovens, como qualquer outra cidade está acontecendo isso. Vai aparecendo cada vez mais as dificuldades com as crianças, porque a rapidez da vulnerabilidade, da marginalidade é mais rápido que o poder público de educar. Dá conta, ele não dá conta. Não dá conta. Aí a gente falou, vamos tentar um desafio. Viemos para Itu, montamos os projetos, o nosso projeto pioneiro chama-se Lutando pelo Futuro, que a gente trabalha com criança em vulnerabilidade social, que é de 4 a 14, de 14 a 19 anos. Seria até 18, mas a gente vai até 19, que é um projeto. Agora a gente tem um outro projeto que a gente está iniciando, que chama Clube do Saber, que é o contraturno das crianças. A criança que vai para a escola de manhã, fica à tarde e vice-versa, para evitar o máximo dela ficar na rua. Então, nessa ela vai ter todo o esforço escolar, reforço escolar, e tudo que hoje a educação não consegue passar de conhecimento, cultura geral, vamos dizer assim, o cidadão. Eu sou da época do SBB na escola e da educação moral e cívica. Era ditadura? Era, mas eu aprendi muita coisa. Tiraram, mas não colocaram nada para substituir. Então, hoje o cidadão não sabe o que é ser cidadão. Não. Antes, numa outra entrevista que nós fizemos aqui, eu comentava justamente isso. Você tira o cara da favela, mas não tira a favela do cara. Isso, Por quê? exatamente. Nós temos pessoas que moram num bairro absolutamente abastado aqui, de moradores, de pessoas abastadas, que o comportamento é igualzinho a ele daquele senhorzinho que mora na periferia, que não teve educação. Então o que acontece? O cara estraga o sofá na casa dele, ele não tem dúvida, ele pega e põe do outro lado da calçada, na calçada do vizinho, e a prefeitura que tire. Isso não é problema dele. Exatamente. Ou seja, e aconteceu isso recentemente aqui do lado do nosso secretário de saúde. Ele falou, eu não acredito nisso. Ele passava e via aquele troço, mas o que está acontecendo? Então é o seguinte... Está lá de presente? Está lá esperando a prefeitura ir lá tirar. Isso porque o sujeito mora num bairro, classe média alta, abastado, teve acesso à universidade, é um sujeito que tem formação, tem família de berço, mas faz exatamente isso. Ele pega o sofá, o colchão que não serve para ele e põe do outro lado da rua. Como se não tivesse nada a ver com ele, ele põe do outro lado da rua. Quer dizer... É que nós criamos a cultura assim, eu quero resolver o meu problema. Azar o seu. Meu problema. Seu, azar o teu. Então, azar o teu. Então assim, eu costumo dizer, depois de mim o dilúvio. Eu passo e depois de mim o dilúvio. É aquela história, eu abro o mar, passo, depois eu levo ela no fecha. Tem a gente atrás. Azar o teu que você não correu antes. Não correu. Então, morreu. Esse nosso projeto, o Clube do Saber, não é que nós vamos resolver, né? Não temos essa pretensão, mas queremos dar uma noção de cidadania para a criança, porque é difícil educar burro velho, né? O pai já fala, burro velho é difícil, mas a criança você educa ela, você consegue ensinar. E o meu avô dizia o seguinte, burro, o que você der para burro fazer, que não seja puxar carroça, não vai ter jeito. Não vai dar certo, vai dar problema. Então, tem coisa que é complicada. Então, se você pega uma criança de 4 anos, o Clube de Saber é de 4 a 14. É a formação, certo? Então, ela vai para a escola, depois ela vai para o Clube do Saber, ela vai ter aula de matemática, de português, de história, de geografia, vai ter o esporte também e a aula do cidadão, que é aquilo, o que é ser cidadão, é respeitar o próximo, essas coisas todas que hoje os pais não têm tempo em casa de ensinar, ou acham que a escola tem obrigação. Que a obrigação é da escola. Quem é público tem que ensinar e quem paga cobra mais ainda. Olha, meu filho chegou em casa e fez isso, a culpa é tua, viu? Vai lá na escola brigar. Verdade. Então, perdeu essa essência da cidadania. Então, a gente vai tentar, eu falo, se a gente conseguir 3, a gente já conseguiu muito, né? Resgatar 3 cidadãos, a gente já conseguiu muito. E a gente tem o projeto de gastronomia, que é capacitação gastronômica. Todos os nossos cursos são 100% gratuitos, porque nós somos filantrópicos. Não temos como... É uma brincadeira, Mas eu pago todos os impostos. E aí de mim, se eu não pagar, eu entro lá na listinha dos inadimplentes e aí eu não consigo... CIP já era, né? Já era, entendeu? Então é assim, te fiscalizo, te cobro, mas não te ajudo.
Esse é o papel do governo. Essa é a regra. Essa é a regra. E aí, com o Klaus, nós trouxemos esse novo projeto, que é o projeto da Casa de Apoio, com a capacitação. Como o Klaus já disse, as meninas, elas vão ter que ter uma responsabilidade também. Não é assim, eu vou ficar em casa dormindo, lixando a unha e estou aqui, alguém está me mantendo. Facebook, no WhatsApp. Não, elas vão aprender que elas têm responsabilidade com a sociedade, elas vão ser, para ficar na casa, vão ter que fazer curso de capacitação, então elas vão se capacitar e vão se interagir, se integrar socialmente com outros adolescentes. E a partir dos 14 anos, essas crianças que estão no abrigo ainda vão poder sair do abrigo e ir para o curso de capacitação também. Porque é um meio que ela tem de começar a saber que se eu não for adotado aos 18, mas eu já sei para onde eu vou. Eu vou me virar, né? E ela também vai se integrando socialmente na sociedade. Porque um dos erros das políticas públicas é isso. A criança fica lá dentro o tempo todo como se ela fosse uma criança infratora, fechada. Fica fechada. Na verdade, ela acaba acreditando nisso. E a lei não diz isso. A lei diz que a criança deve ser acolhida, abrigada, mas não é uma prisão. Mas age como prisão. Então, o governo peca também nesse sentido porque ele não desinstitucionaliza a criança. Ele coloca a criança em acolhimento, mas não cria condições para que ela saia desse acolhimento um dia. Então, ela simplesmente cria um muro em volta. Aqui eu faço questão de fazer mais uma vez essa ressalva. A ABID é uma instituição que faz essa desinstitucionalização da criança, porque todas serão desabrigadas um dia. Sim. Fez 18, vai ser desabrigada. Ela é um exemplo Agora, regional. em que condições? Foi desinstitucionalizada a partir dos 14 ou não? Tá. Então, esse jovem que sai do ABID, que eu conheço essa realidade, que eles desde os 14 anos de idade, 13 anos de idade, eles se preocupam nessa capacitação. E isso é um exemplo raro, mas é uma instituição privada, que também tem que pagar todos os seus impostos, ao contrário dos outros serviços pelo país afora. Né? Quando eu faço de forma jocosa, eu falo que não é igreja e tudo mais, nada contra a igreja. Eu sou contra esse tipo de comportamento que você pega uma instituição séria, que já presta conta para o Ministério Público, não é para ninguém, não. É para os moros da vida aí. Presta conta, né? E mesmo assim tem que pagar imposto. Então, vamos colocar num pé de igualdade, se é uma entidade que presta um serviço para a sociedade tem que, no mínimo, retribuir. E se ela é fiscalizada pelo Ministério Público, que é a instituição dada a isso, gente, não é possível, né? Então, só para deixar claro isso aí, para não falar, mas você estava falando mal de igreja. Não estou falando mal de igreja, só estou dizendo que não, de forma alguma. Para cada peso tem uma medida diferente e não deveria ser assim. Então, é por isso que eu falo, as leis, elas são criadas, mas elas não são vivenciadas por quem as cria. Não. Porque se o parlamentar que criou a lei vivenciasse isso, convivesse com uma entidade séria como o Cairós, existem outras, tem muitas entidades sérias, muitas OCIP sérias. Não dá para você colocar todo mundo na mesma vala para dizer que OCIP, eu já escutei, é para lavar dinheiro. Bom, só se for a sua. A que você conhece, a minha, eu nunca lavei, o máximo que eu lavo é o chão lá, porque precisa lavar. Agora, dizer que todo mundo tem que ser pela mesma régua, medida, não. Então, o erro do brasileiro, o erro do preconceito das pessoas é não conhecer e não saber. E pior, quem as cria não sabe como funciona. Se o parlamentar convivesse, tivesse um convívio de uma entidade séria, eles iam falar, bom, isso aqui está errado, vamos mudar porque isso aqui não existe. Uma entidade com sem fins lucrativos, 100% de ação social, pagar imposto... Não tem cabimento. Não tem cabimento. Veja, em países um pouco mais adiantados do que o nosso, você tem claramente definido o primeiro setor, que é o empresariado, você tem o setor público e você tem o terceiro setor, que são exatamente as entidades que fazem o papel que não cabe necessariamente ao Estado. Sim. Se o Estado garante basicamente saúde, educação, segurança, aquilo que está na Constituição, aí você tem o terceiro setor, que somos nós, que são pessoas mais voltadas mesmo para esse tipo de ação do que um nobre deputado que nunca chegou perto de não sabe o que é o terceiro setor. Nem conhece. O setor que eles conhecem é o terceiro setor da Petrobras. Esse todos conhecem, pode ficar tranquilo. Gente, obrigado pela participação, nosso tempo já está estourado, mas
Foi um papo muito gostoso, muito bom. Volte outras vezes, sucesso. Tudo isso para lembrar, gente, que no dia 28 de abril, às 19h30, vai ter uma palestra da Cláudia e do Klaus. Vai ser lá no Sim Comércio, em Itu, né? Isso. Na Maestro José Vitória, 137, próximo ao Mercado Municipal. Não tem como errar. E tem um telefone também, que é o telefone... do Instituto Cairós. Qual é? 4022-7372. 4022-7372. Vou até mais 4022. Está aparecendo na sua telinha. 7372. Pronto. Qualquer informação é só dar uma ligadinha lá e sabe mais. Obrigado mais uma vez. Você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.